papel das entidades de classe ligadas ao Poder Judiciário no país. Você vai conhecer um pouco da história da AJUF. Com mais de 40 anos de existência, a Associação dos Juízes Federais do Brasil participou ativamente do processo de redemocratização do país. Os embates travados na Assembleia Nacional Constituinte resultaram na promulgação da Constituição Federal de 88. Então nós tivemos uma participação e temos uma participação destacada nesse processo e que isso revolucionou e transformou a Justiça Federal. ANAMATRA, Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, foi criada em 1976, um período difícil marcado pela ditadura militar. É preciso registrar que essa atitude dos colegas naquela época foi muito corajosa. A AMB, Associação dos Magistrados Brasileiros, reúne 36 associações regionais. Com mais de 60 anos de atuação, a entidade é testemunha de acontecimentos importantes da história do país. Na Constituinte de 88, na revisão constitucional lá em 92 e também na reforma constitucional que aconteceu na primeira década do terceiro milênio. Tudo isso e muito mais, agora no Justiça para Todos, que está só começando. Criada em 1972, a AJUF, Associação dos Juízes Federais do Brasil, contribui de forma efetiva para o desenvolvimento e o fortalecimento do Estado Democrático de Direito. A associação representa os magistrados federais de primeiro e segundo graus, bem como os ministros do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. Ao longo de 4 décadas, a AJUF participou de momentos importantes da história do país, como as discussões travadas na Assembleia Nacional Constituinte, que resultaram na elaboração da Constituição Federal de 88. 1889. O Marechal Deodoro da Fonseca foi o primeiro presidente da República e chefe do governo provisório. Um ano depois, o mesmo governo provisório cria a Justiça Federal do Brasil através do decreto número 848. Isso no dia 11 de outubro de 1890. Saltando uns bons capítulos na história, chegamos a 1937. A Constituição do Estado Novo, no governo de Getúlio Vargas, extingue a Justiça Federal. Isso mudou novamente em 1946, na presidência de Eurico Gaspar Dutra. Uma outra Constituição, promulgada naquele ano, recriou apenas a segunda instância da Justiça Federal. Em 1964, o golpe militar. O general Castelo Branco chega à presidência. Logo depois da reinstalação da Justiça Federal, houve a necessidade de melhorar as condições de trabalho daqueles que se dedicavam a ela. Então, 5 anos depois da retomada da Justiça Federal brasileira, surge a AJUF, Associação dos Juízes Federais do Brasil, criada em 20 de setembro de 1972. A AJUF é uma associação de direito privado que congrega os magistrados federais, juízes, desembargadores, ministros, que atuam em processos da competência da Justiça Federal. Ela tem por missão fazer a defesa dos direitos, prerrogativas dos magistrados federais, mas, por outro lado, também tem um papel institucional de promover melhorias do Poder Judiciário e também na pacificação dos conflitos sociais que redundam em melhorias para a própria sociedade. De lá para cá, a associação esteve presente em acontecimentos que marcaram a história contemporânea do Brasil. Um desses momentos decisivos para o país foi a promulgação da Constituição de 1988, a atual Carta Magna Brasileira. A AJUF, por meio de seus representantes, participou de muitas sessões da Assembleia Nacional Constituinte e obteve êxito em muitas das propostas que apresentou. Uma das alterações trazidas pela nova Constituição foi a criação do Superior Tribunal de Justiça,
órgão de jurisdição nacional. Até meados da década de 90, a sede da AJUF era itinerante, mudava de cidade de acordo com a diretoria eleita. Mas em 1996 isso mudou. A sede da associação passou a ser em Brasília, capital da República, onde fica também a instância máxima do Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal. Inclusive, os ministros do STF são representados pela AJUF. Um exemplo da importante atuação da AJUF para a sociedade brasileira é a criação dos Juizados Especiais Federais, por meio da Lei 10.259 de 2001. A iniciativa da Justiça Federal contou com o empenho da associação que representa os magistrados dessa categoria. A AJUF, nesses últimos anos, trabalhou intensamente para melhorias do Poder Judiciário. E a principal ação apoiada pela AJUF nesse sentido foi a criação dos Juizados Especiais Federais e depois a sua estruturação e melhoria seja dos serviços prestados como do processamento dos feitos em geral. Então nós tivemos uma participação e temos uma participação destacada nesse processo e que isso revolucionou e transformou a Justiça Federal, aproximando-a mais da sociedade e principalmente nas demandas previdenciárias, concedendo benefícios previdenciários às pessoas que socorrem ao Poder Judiciário. A lei dos juizados teve uma contribuição muito importante da AJUF em sua elaboração. A criação das turmas recursais dos juizados especiais federais, a reestruturação dessas turmas para que elas tivessem juízes com dedicação exclusiva, também foi iniciativa da AJUF, que foi encampada pelo Conselho da Justiça Federal, depois pelo Superior Tribunal de Justiça e enviado ao Congresso, que se transformou numa lei. Em matéria civil, os Juizados Especiais Federais podem processar, conciliar e julgar a maioria das causas da competência da Justiça Federal, regidos pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Os juizados federais se propõem a democratizar o acesso ao judiciário, aproximando-se da população carente ou excluída e contribuindo para a pacificação social. Pessoas que nem sequer tinham identificação como cidadão brasileiro, através de um registro de nascimento, um título de eleitor, uma carteira de identidade, passaram a ter acesso por causa dos juizados especiais, das ações dos juizados especiais. Então, entendido que os juizados especiais vieram, na verdade, aproximar a Justiça Federal da população, criou-se um novo olhar da Justiça Federal. A AJUF foi também a primeira entidade do país a apresentar projeto de lei à então recém-criada Comissão de Participação Legislativa da Câmara dos Deputados, com uma proposta para normatizar a informatização do processo judicial, que em 19 de dezembro de 2006 se transformou na Lei número 11.419. Isso demonstra o forte empenho da associação para o aprimoramento tecnológico do Poder Judiciário. A lei do processo eletrônico, que hoje é fundamental, que a justiça brasileira toda está se informatizando, os processos estão se tornando processos eletrônicos. Esta lei surgiu por uma iniciativa da AJUF. A concepção da lei foi feita pela AJUF e levada ao Congresso. O Congresso encampou, aprimorou e virou a lei. Virtualização do processo judicial, ou seja, aplicação de novas tecnologias para que essas novas tecnologias ingressem no processo judicial e com isso possam trazer melhorias na prestação jurisdicional. São dois exemplos principais que podemos citar. Primeiro, a utilização de videoconferências, seja para reuniões administrativas ou seja pela oitiva de testemunhas, ouvir testemunhas ainda que à distância. E a segunda, a própria informatização do processo judicial, ou seja, transferir do papel para o meio eletrônico o processo. E com isso nós temos muito ganho de tempo e otimização da própria facilitação do processo judicial.
Além de tudo isso, do fortalecimento do Poder Judiciário, do aperfeiçoamento do Estado democrático de direito, a AJUF tem todas as suas iniciativas pautadas primordialmente na defesa dos direitos humanos. Com o judiciário mais forte, mais valorizado, que privilegie, que atue nos princípios democráticos, nós teremos, sobretudo, uma justiça maior, uma harmonização maior, uma pacificação social maior e que com isso a sociedade vai estar ganhando. Agora, se nós tivermos impunidades, corrupção, nós tivemos a não resolução dos conflitos, o enriquecimento ilícito de uma das partes, logicamente isso redunda em prejuízos para a própria sociedade, porque vai haver um desequilíbrio na relação entre as pessoas, empresas, e, portanto, esse desequilíbrio não é salutar para uma sociedade que quer ter um futuro melhor e nas sociedades democráticas contemporâneas, como é o caso do Brasil, o aperfeiçoamento, o melhoramento e o protagonismo maior do judiciário, resolvendo questões importantes, vem trazer esse equilíbrio e a pacificação social. Veja no próximo bloco a atuação da ANAMATRA, a Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho. Se reuniram e resolveram criar uma associação nacional. É daqui a pouquinho, eu volto já. Que beleza de casa, hein, Priscila? É, Regina, nós conseguimos. Mas você sabe o que tá faltando? Bem, Tá faltando isso aqui, ó. O cartão Minha Casa Melhor. Com esse cartão aqui, você pode comprar até R$5.000 de imóveis, eletrodomésticos. Depois você vai pagando um pouquinho cada mês. Se você também conquistou sua casa pelo Minha Casa Minha Vida do governo federal, liga pra esse número aqui, pede logo o seu cartão. Minha Casa Melhor. Mudança de casa, mudança de vida. Com mais de 3 décadas de existência, a ANAMATRA, Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, representa mais de 3.300 magistrados do trabalho de todo o país. Atualmente, a entidade tem se destacado por promover discussões de interesse da sociedade brasileira. A ditadura militar atingiu o Brasil em 1964. Por meio de um golpe de Estado, o então presidente João Goulart, eleito democraticamente, foi destituído do comando do país. O período foi marcado por repressão, censura e tortura. Em 1968, veio o Ato Institucional número 5, o 5º de uma série de decretos do regime militar brasileiro. Na sexta-feira, 13 de dezembro de 1968, é decretado o Ato Institucional número 5. O governo militar fecha o Congresso Nacional, promove prisões arbitrárias, endurece a censura. O Brasil vive o momento mais sombrio da ditadura. Em meio àquele turbilhão de acontecimentos, em 28 de setembro de 1976, 88 juízes do trabalho se reuniram em São Paulo e tiveram uma atitude que pode ser considerada um desafio à ditadura militar naquela época. Liderados por presidentes de 4 associações regionais de magistrados do trabalho, as chamadas AMATRAs, eles criaram a Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho, a ANAMATRA. Foi uma atitude de muita coragem. Em 76 ainda estávamos sob o governo Geisel. Ainda tinha coisa ruim por vir, né? Cavalos aqui na esplanada, enfim, né? Enfim, então o período, efetivamente, ele é preciso registrar que essa atitude dos colegas naquela época foi muito corajosa. E conformar a ANAMATRA com esse perfil democrático, de resistência, de avanço social, enfim, de apostar na evolução civilizatória da sociedade brasileira. Aos 28 dias do mês de setembro do ano de 1976, nesta cidade de São Paulo, a associação, agora fundada, terá a seguinte denominação e sigla: a Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho, ANAMATRA. Havia necessidade,
as amatras da época sentiram necessidade de ter uma voz que falasse por todos. E por isso que eles se reuniram e resolveram criar uma associação nacional. E, obviamente, muitos juízes, né, sofreram com a ditadura. As 4 associações regionais envolvidas na criação da ANAMATRA em 1976 foram a da 1ª região, no Rio de Janeiro, da 2ª região, em São Paulo, da 4ª região, no Rio Grande do Sul e da 6ª região, em Pernambuco. Com o passar dos anos, a associação foi ganhando mais força e se engajando mais e mais no processo de redemocratização do país. Os juízes do trabalho, também por meio das associações regionais, se envolveram, por exemplo, no movimento das diretas já. Eu conheço 2 entidades de juízes, aí eu conheço, não porque outras não existam, mas porque é da realidade do meu estado. Eu sei que a AMATRA 4, por exemplo, e a Associação dos Juízes do Estado lá, a Júris, essas 2 entidades participaram no movimento das diretas em 83, 84. E isso é um registro importante, né? Que exatamente mostra que a magistratura, que sofreu muito com a ditadura, né? Que teve cerceados muitos dos seus predicamentos, né? Que teve sufocada a sua organização, né? E apesar disso, esses corajosos colegas em 76 resolveram desafiar. Décadas se passaram e hoje a ANAMATRA tem 38 anos de criação. Conta com mais de 4.000 associados ativos e inativos. Não é apenas uma entidade corporativa. Ela tem a missão de traçar estratégias que contribuem para o desenvolvimento do Brasil. Entre as ações, uma pauta cidadã que envolve atividade social por meio de projetos de inclusão e cidadania, por exemplo. Destaque é o programa Trabalho, Justiça e Cidadania, que completa 10 anos. Atividade social, né, através dos programas, né, programas de inclusão social e de cidadania, programa que já atendeu no país inteiro mais de 200.000 crianças do ensino fundamental, em que o programa viabiliza, com material didático próprio, né, viabiliza noções de cidadania, de direitos, de deveres, enfim. E a ANAMATRA e os juízes, né, proporcionam essa interseção com outros operadores jurídicos, advogados, juízes estaduais, federais, Ministério Público, enfim. É uma frente que se forma para levar cidadania, né, para as nossas crianças da periferia. E outro eixo de atuação da ANAMATRA tem o foco no que ocorre ali no Congresso Nacional. A associação acompanha de perto as atividades do Parlamento para promover a ampliação dos direitos dos trabalhadores. O primeiro é a defesa intransigente, né, e a ampliação da proteção social. Porque o direito do trabalho como direito social é ferramenta de trabalho dos juízes, né? E nós, que todos na atividade, né, ao tomarmos posse como magistrados, juramos, né, respeitar e obedecer à Constituição, e a Constituição, no seu preâmbulo, diz que o trabalho humano tem que ser valorizado, e é um dos fundamentos da República. E você vai ver no próximo bloco a história política da AMB, a Associação dos Magistrados Brasileiros. Uma associação que congrega todos os segmentos da magistratura brasileira, juízes federais, juízes estaduais, juízes trabalhistas e juízes militares. Não saia daí, eu volto já. Que beleza de casa, hein, Priscila? Regina, nós conseguimos. Mas você sabe o que tá faltando? Bem. Tá faltando isso aqui, ó. O cartão Minha Casa Melhor. Com esse cartão aqui, você pode comprar até 5.000 reais de imóveis, eletrodomésticos. Depois você vai pagando um pouquinho cada mês.
se você também conquistou sua casa pelo Minha Casa Minha Vida do governo federal. Liga para esse número aqui, pede logo o seu cartão. Minha Casa Melhor. Mudança de casa, mudança de vida. Fundada há 66 anos, a AMB, Associação dos Magistrados Brasileiros, participou de momentos importantes da história do país. Entre eles, a luta pela independência e fortalecimento do Poder Judiciário, além dos movimentos pela transparência na administração pública e a reafirmação da cidadania. Entre os principais objetivos da entidade estão defender as garantias e os direitos dos magistrados, bem como promover os valores do Estado Democrático de Direito. Década de 1940, período marcado por uma série de fatos históricos. A Segunda Guerra Mundial, que começou em 1939, se estendeu até 1945. Turbulência política no Brasil. Getúlio Vargas foi deposto da presidência do país por meio de um golpe militar no dia 29 de outubro de 1945. Isso depois de se firmar por mais de 30 anos no poder, sem interrupção. Em meio àquele turbilhão de fatos, em 1948, depois de um longo período de negociações e planejamentos, 50 magistrados se reuniram e escolheram o nome da entidade que passaria a representar os juízes dos mais diversos segmentos do Poder Judiciário. E o registro veio no ano seguinte, em 10 de setembro de 1949, data oficial da criação da Associação dos Magistrados Brasileiros, a AMB. É uma associação que congrega todos os segmentos da magistratura brasileira, juízes federais, juízes estaduais, juízes trabalhistas e juízes militares, e também os juízes aposentados de todas essas categorias. É a maior associação do país, nós temos quase 14 mil associados, incluindo pensionistas também. E nós trabalhamos em prol da magistratura, das prerrogativas da magistratura e também do Poder Judiciário, no que diz a eficiência do seu serviço à sociedade. Uma entidade que atua na defesa do Poder Judiciário e também em questões que influenciam diretamente a vida do cidadão brasileiro. Participamos ativamente de todos os processos de transformação do Poder Judiciário, nas reformas do Judiciário, na Constituinte de 88, na revisão constitucional lá em 92 e também na reforma constitucional que aconteceu na primeira década do terceiro milênio. A AMB sempre esteve muito envolvida apresentando propostas de aprimoramento do Poder Judiciário e também hoje nós atuamos até na questão da reforma política. Segundo o presidente, desde que foi criada e até os dias atuais, a AMB investe na qualificação dos juízes. Nós temos a nossa Escola da Magistratura, né, que é o ensino jurídico da magistratura, ele nasceu dentro do movimento associativo e a nossa escola ela tem promovido cursos anuais com calendários pré-definidos para todos os juízes brasileiros. Além dos cursos regulares, a associação promove uma série de eventos, seminários e intercâmbios com instituições brasileiras e internacionais. Durante esse triênio da nossa gestão, nós já realizamos a 57ª edição da Assembleia Mundial de Juízes, que ocorreu agora em Foz do Iguaçu, com juízes de 82 países. Reunimos 300 magistrados para exatamente debater e dialogar sobre essa questão da independência do judiciário em cada país. O diretor financeiro esclarece que tantos investimentos só são possíveis por conta da colaboração dos associados. A Associação dos Magistrados Brasileiros ela é uma entidade sem fins lucrativos. Ela tem 13.691 associados espalhados por todos os estados brasileiros e a centralização financeira ocorre aqui na entidade nacional. Os recursos são arrecadados diretamente através das mensalidades e eles servem de custeio da própria máquina da entidade, então pagamento da sua folha de pessoal, da sua manutenção da estrutura. E não é só qualificação, o papel da AMB
é também fornecer assistência aos associados em diversas áreas. Nós temos escritórios de advocacia contratados para prestar serviço para os nossos associados, nós temos assessoria de imprensa, enfim, são inúmeras frentes de atuação em que a AMB se utiliza então dos recursos arrecadados para poder prestar esse bom serviço para o associado. A Associação dos Magistrados Brasileiros tem constante diálogo com representantes dos demais poderes. O objetivo é ajudar no combate às injustiças sociais. Nós temos uma comissão de direitos humanos, por exemplo, que ativamente atua no Congresso Nacional, buscando legislações mais protetivas das minorias. Hoje nós temos uma campanha pela legislação que vem a coibir o trabalho escravo, o trabalho infantil também. Então, é uma série de atuações que nós temos para o aprimoramento do Estado brasileiro. Fundamentada nos preceitos da democracia, a entidade garante aos associados o direito de escolherem os próprios representantes. Liberdade também na hora de selecionar os temas que são analisados pelo grupo. A eleição na AMB é por voto nominal. Não é um voto federativo, é um voto nominal. A AMB ela tem como estrutura a existência de um conselho executivo, que é o conselho eleito, composto por presidente, 11 vices e 3 representantes do conselho fiscal e mais os coordenadores, que são 5. Então esse é o conselho eleito. E nós temos também o órgão maior, maior que é só a Assembleia Geral, que é o Conselho de Representantes, que congrega todos os presidentes das entidades filiadas e mais os coordenadores e os ex-presidentes da entidade. Entre tantas atribuições, a AMB acredita que ao lutar pela independência do judiciário, ao qualificar e investir nos magistrados, está defendendo diretamente os direitos do cidadão do Brasil. A sociedade conquistou muitos direitos, num modelo constitucional de Estado que a partir de 1988 passou a existir no Brasil, e esses direitos não estão sendo adequadamente satisfeitos, o judiciário passa a ser demandado. E aí entra a figura e a importância da figura do juiz, que é ele que vai ser o garantidor desses direitos. E aí a magistratura passa a ficar no foco de tensionamento desse processo, em que o cidadão vai buscar seus direitos na justiça. O Justiça para Todos de hoje fica por aqui. Participe e envie sua sugestão para o e-mail imprensa@juf.org.br. Você também pode acompanhar o programa pela internet, na página da JUF ou no canal da associação pelo endereço youtube.com/tvajuf. Obrigada pela sua companhia e até a semana que vem.